Capítulo número 2, verso 36. E Apocalipse, capítulo de número 17, verso de número 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 36. E Apocalipse 17, 14. Amém? Que Deus nos dá graça aqui. Hoje mesmo está muito fácil. Muitos trabalhos, programas. Precisamos bastante da graça de Deus aqui. Vamos ler o primeiro texto. Em Atos 2:36. 1, 2, 3. Vamos ler. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Preciso de um irmão aqui, por favor. Irmão Jean, por favor. Pega as fotos ali. O segundo texto, Apocalipse 17, verso número 14. 1, 2, 3, vamos ler. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, os chamados eleitos e fiéis. Amém? Graças a Deus. Tá, nós estamos aqui no dia de hoje. Nós queremos pregar debaixo do tema Jesus, o Senhor. Jesus, o Senhor. Jesus, o Senhor. Obrigado. Essa Bíblia aqui, pode parecer estragada, como é que ainda sair, por favor? Mas, muito boa a Bíblia. Nossa Bíblia desde o ano 2011. O primeiro texto que lemos é Atos 2:16, isso, né? Tá, o nosso tema é esse, Jesus o Senhor, né? Jesus o Senhor. Com certeza, nós já temos ouvido bastante que Jesus Cristo é Senhor, e nós sabemos que Jesus é o Senhor, acredito que nós temos a certeza. Mas nós queremos caminhar de maneira mais profunda no dia de hoje nas Escrituras, com base a esse título atribuído a Jesus. Algumas igrejas acham que isso tem no Congo, né? Não sei se aqui tem isso. Acham que uma verdadeira igreja tem que ter sempre uma escrita atrás, ou no púlpito, ou em frente, ou lá em frente da igreja, tem que escrever Jesus é Senhor. Eles acham que não, nós temos que escrever. Tem que ter pelo menos um lugar onde tem que se meter Jesus é Senhor. E se não se escrever Jesus é Senhor, então essa igreja para eles não é uma igreja que está que é bem doutrinada, né? Acho que é a maneira que eles entendem. E nós temos muitas igrejas, temos algumas igrejas que conseguem escrever também no púlpito Jesus Senhor. Tem uma aqui em Cabina que escreve no púlpito, na fronte já, Jesus, como é que Jesus o Senhor, ou Jesus, tem um que escreve Jesus nome sobre todo nome, né? Alguns escrevem assim, nome sobre todo nome, alguns então colocam Jesus o Senhor, Jesus o Senhor. E algumas pessoas acham, né? Existe hoje algumas pessoas que ao pregar o evangelho, é uma doutrina aí que algumas pessoas
Alguns até eram, por falta de cuidado na explicação desse assunto, eles dizem que não, nós temos que aceitar Jesus como Salvador e como Senhor, né? Como Salvador, né, a aplicação que se faz é que nós reconhecemos aquilo que ele fez na cruz, né, tem poder para poder nos salvar. Então, como Senhor, nós nos submetermos a ele. Quer dizer que é como se fosse que eles dividem Jesus em duas partes, né? Ele é Salvador, ele é Senhor. Então, alguns dizem que tem pessoas que aceitam Jesus como Salvador e não aceitam Jesus como Senhor. Essa maneira de explicar esse assunto está totalmente errada. Totalmente errada. Quem aceita Jesus como Salvador deve aceitá-lo como Senhor. Você não pode dizer que você tem Jesus como Salvador, né? Simplesmente você reconhece o que ele fez na cruz e você não se submete a ele. Não. Quem realmente aceitou, entregou sua vida a Jesus, e Jesus é o seu Salvador, Jesus o salvou, Jesus passa a ser o Senhor da vida dele. Jesus passa a dominar a vida dele. Jesus passa a reinar sobre a vida dele. Amém? Amém, irmãos? Então, nós já podemos entender se na realidade Jesus nos salvou mesmo ou não. Podemos já fazer essa avaliação. E se não aconteceu isso, então, ou se nós não submetemos a nossa vida a Jesus, então podemos aqui perceber que ele não é o nosso Salvador. Né? Não tem como dividi-lo, né? Tem como dividir. Nós não podemos escolher uma parte de Jesus, uma parte de Deus e rejeitar a outra parte. Não. Escolhemos o Deus de amor, negamos o Deus de justiça. Escolhemos o Deus de amor, negamos o Deus que é santo. Não podemos fazer isso. Se nós realmente entregamos a nossa vida a Jesus, ou aceitamos a Jesus, né, como nosso Senhor e Salvador em nossas vidas, então nós temos que aceitá-lo também, ou melhor, nós temos que submeter a nossa vida a Ele. Não tem essa história de aceitar Jesus só como Salvador e rejeitá-lo como Senhor. Não tem. Eu acredito que estamos bem entendidos nisso. Apocalipse 17, 14, a Bíblia diz, aqui fala da vitória de Cristo e a sua igreja, os seus eleitos. A Bíblia diz, estes combaterão contra o Cordeiro os vencerá. Por que o Cordeiro os vencerá? Diz aqui, porque é Senhor dos senhores e é o Rei dos reis. Jesus é Senhor do Senhor, Jesus é Rei dos reis. Senhor do Senhor e Rei dos reis. Bem, no Antigo Testamento a palavra é entendida como Jeová. Nós temos a nossa tradução em português, né? Senhor, né? Mas se nós basearmos no original, o Antigo Testamento, Senhor é Jeová. E a aplicação no Novo Testamento, é entendido como aquele que reina, aquele que é firme. Ou também pode ser entendido como aquela pessoa que tem direito sobre alguém, que tem autoridade sobre alguém. Bem, é muito mais simplesmente entendermos como alguém que trabalha numa empresa, né? Porque a pessoa que trabalha numa empresa, ele tem um senhor, e tudo que ele faz deve estar debaixo da ordem desse senhor. Se você trabalha dentro de uma empresa, você não pode fazer alguma coisa que é contra aquilo que o teu senhor ordena. Não pode. Mas nós sabemos que Jesus, ele não é, ele é o Senhor das nossas almas, da nossa vida. Então, por isso que eu estou dizendo que é muito mais do que ser um simples senhor. Por exemplo, a definição que nós aplicamos para os senhores das empresas. Amém? Tem os Salmos de número 110, que nós precisamos ler, que é muito importante. Salmo número 110, verso número 1. A Bíblia diz aqui, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Disse o Senhor, nós vemos dois senhores aqui. Disse o Senhor ao meu Senhor. O salmista está dizendo aqui, espécie de uma conversa que acontece no céu. Então, Deus o Pai diz ao Deus o Filho, né? Disse o Senhor ao meu Senhor. Meu Senhor. O salmista reconhece aqui que esse Senhor é Senhor dele. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. E nós sabemos quem é que está sentado à direita, né,
do Pai. Quem está ali ao lado do Pai, quem está ali. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, debaixo dos teus pés. Então, nós podemos entender que o título Senhor, atribuído a Jesus, não é uma invenção nossa, tá, né? Nós não inventamos. O próprio Deus o reconhece como Senhor. Ou, digamos, o próprio Pai o chama de Senhor. Então, se o Pai o chama de Senhor, nós temos que saber que esse título não é um título normal. Nós não podemos olhar Jesus como Senhor e pensar que esse é um título normal, não é um título normal. Se o próprio Pai está a dizer que Ele é Senhor, então é um título muito profundo. Nós temos que considerar bastante esse título. Atribuído a Jesus. Amém. Vamos ler aqui sobre a profecia, né? A profecia desse nome, sobre Jesus. Malaquias 3. Malaquias 3, verso número 1. Quem encontrou pode dizer amém? Está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro e ele há de preparar o caminho diante de mim. Malaquias está aqui a dizer, espécie de uma profecia. E de repente virá ao seu templo o Senhor. Então, esse mensageiro, né, virá preparar o caminho. Diz aqui, eis que eu envio o meu mensageiro, né? Virá um mensageiro. E ele há de preparar o caminho diante de mim. Então, primeiro virá um mensageiro que vai então preparar o caminho diante do Senhor, né? E depois desse mensageiro, então, cumprir o seu propósito, preparar o caminho, e diz, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, e o anjo do pacto, a quem vos desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Então, nós entendemos que Malaquias está aqui. Então, está a ver o que vai acontecer no futuro, né? Vai acontecer no futuro. Antes do Senhor chegar, antes de haver a entrada do Senhor, o que vai acontecer aqui é que virá, em primeiro lugar, um mensageiro. Um mensageiro virá, e esse mensageiro virá preparar o caminho do Senhor. Do Senhor. Nós encontramos aqui também o termo Senhor, atribuído àquele que veio para poder nos salvar, como profecia. Vamos para o cumprimento disso aqui. Lucas, capítulo número 1, verso 76. Lucas, capítulo número 1, verso número 76. Bíblia diz, e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor preparar os seus caminhos. Aqui, Zacarias, né? Entendemos que a situação, o contexto todo que envolve essa passagem bíblica é o momento onde o João Batista começa os passos já da concessão de João Batista, ou João Batista começa já o seu processo para poder vir. E nós sabemos que aquele que era o mensageiro, que viria preparar o caminho do Senhor, aqui é o João o Batista. João o Batista. E então Zacarias diz aqui, porque irás à face do Senhor. Uma vez eu preguei aqui, acho que foi o dia 25 de dezembro, eu disse que quando o Zacarias está a dar esse cântico, está a dar toda essa recitação que nós temos aqui, o que acontece é que o que Zacarias diz sobre o João Batista é que Zacarias já tinha um entendimento que haveria um mensageiro, e esse mensageiro, ao chegar, ele seria alguém que vai preparar o caminho do Senhor. Ele tinha esse entendimento. E basta ler o cântico do Zacarias, nós vamos entender isso. Então, Zacarias, quando está ali dando esse cântico por causa do João Batista, ele tira algumas citações, que essas citações vão nos dar a entender que o entendimento do Zacarias, né, era que o menino João Batista, ao vir, ele iria preparar o caminho do Senhor. Por isso que ele depois diz aqui, João Batista, ele diz aqui, deixa eu ver o texto bíblico aqui, por favor.
Irmãos, vocês estão me entendendo mesmo? Graças a Deus. Tem um verso aqui anterior, verso número 69. Zacarias diz aqui, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Tá, nós não podemos pensar que o Zacarias está a dizer que a salvação não foi suscitada, ele está a aplicar isso a João Batista. Não, ele não está a aplicar a João Batista. É preciso ter um pouco de cuidado, um pouco de discernimento. Aqui, o entendimento de Zacarias é que o João Batista, ao vir, se ele está ali chegando, é porque o Salvador também está a caminho. O Salvador está a chegar. Por isso, Zacarias diz que nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi. Então, a salvação aqui é entendida como algo pleno e poderoso, né? Poderosa salvação. Então, o entendimento de Zacarias diz aqui, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, por quê? Porque você irás ante a face do Senhor preparar os seus caminhos. Você é profeta porque foste designado para preparar o caminho do Senhor. Você vai preparar o caminho do Senhor. Você vai andar para preparar o caminho do Senhor. E aqui nós encontramos também, fazendo um paralelo com Malaquias, encontramos que Jesus é Senhor. Ele é Senhor. Amém. Vamos para a sua exaltação. Filipenses capítulo número 2. Filipenses capítulo número 2. Filipenses capítulo número 2. A partir do verso número 9. Não, vocês devem nos entender hoje. Está muito cansado. Deus nos dê graça aqui. Filipenses capítulo do número 2. Verso do número 9. A Bíblia diz, pelo que também Deus o exaltou. Deus o exaltou soberanamente. Soberanamente. A exaltação de Jesus foi de maneira soberana. Deus o exaltou soberanamente. Soberanamente. E lhe deu nome, o nome que é sobre todo nome. Né? Entendemos que o nome de Jesus está acima de todo nome. Verso número 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra, debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor. É o Senhor para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Aqui, depois que Jesus cumpre cabalmente o seu ministério, cumpre a sua missão sobre a terra, então o soberano Deus o exalta, né? Exalta o seu nome acima de todos os nomes, exalta o seu nome acima de todos os nomes, e para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, e também toda língua confesse que Jesus é Senhor. Ele é aquele que reina, ele é aquele que tem poder, né? É aquele que tem domínio para a glória de Deus Pai. Então, quando nós estamos a glorificar Jesus como Senhor, nós estamos a glorificar por causa também da sua exaltação, por causa da sua exaltação. Bem, em função do que nós já entendemos aqui, né, nós queremos fazer aqui algumas aplicações, né, para nós começarmos já a ver se nos mexemos um bocado aqui, ver se trazemos um pouco de entendimento aqui. Vamos começar com algumas aplicações. Bem, é assim, nós não devemos chamar de Jesus de Senhor se nós não o obedecemos. Nós não podemos fazer isso. É uma contradição nós dizermos que Jesus é o nosso Senhor e nós não o obedecemos. Se Ele é o Senhor da nossa vida, isso então deve refletir em uma vida de obediência.
e obediência. Então, se nós levarmos isso a um sentido mais prático, a um sentido mais amplo, né? E nós vamos conseguir entender aqui, queridos irmãos, que muita gente diz que Jesus é Senhor só nos seus lábios. Só nos seus lábios, né? Só de boca para fora. Mas, de dentro, Jesus não é o Senhor da vida dele. Não é o Senhor. Vamos ler ali uma passagem bíblica importante. Mateus 7, verso número 21. Mateus 7, verso 21. Está escrito: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor. Já que nós podemos já entender que Jesus está fazendo aqui uma separação, está fazendo uma certa divisão, né? Jesus não diz que todos que me dizem Senhor, Senhor não entrarão no reino de Deus. Ele diz nem todos. Nem todos. Então nós podemos entender que existe um grupo, existe um conjunto de pessoas que dizem que Jesus é Senhor e não só de boca para fora, mas eles obedecem a Jesus. É importante entendermos isso, queridos irmãos, porque hoje nós temos muitas músicas, camisolas, Jesus é Senhor, muita coisa, Jesus é Senhor, muitas igrejas escrevem Jesus é Senhor, mas Jesus não tem sido o Senhor dessa igreja, dessa comunidade, não tem sido o Senhor da vida deles. E mais à frente nós vamos entender que isso aqui não é fácil, irmão. Não é fácil. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Jesus está fazendo uma separação. Muitos me dizem Senhor, Senhor, mas nem todos esses vão entrar no reino do céu. Nem todos esses que cantam Jesus é Senhor, nem todos esses vão entrar no reino do céu. Não são. Todos esses, podemos entender também que não são todos que vão à igreja, não são todos que andam aí cantar no coro, não são todos que pregam que vão entrar no reino do Senhor, no reino dos céus. Amém? Tá. Eu, pelo menos, toda vez que eu leio isso assim, quando me mexer. Porque eu sei que eu também digo Senhor, Senhor. Mas a pergunta é, será que nós vivemos? Esses são textos muito sérios. Nesses textos aqui nós não temos como ser hipócrita. Não tem como. E a Bíblia diz aqui, muitos me dirão naquele dia, Senhor, ainda, olha o que eles fazem aqui. Olha o que eles fazem. Eles, na presença de Jesus, Jesus está a dizer que o que vai acontecer naquele dia é que muitos ainda na presença dele o chamarão de Senhor. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome. E em teu nome não expulsamos demônios. E em teu nome não fizemos muitos milagres. Irmãos, deixa-me só pegar o texto aqui nas minhas cópias aqui. Não está terminado aqui. Vou repetir, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade, é isso, né? Então, nós lemos que versículo? Versículo 22. 21, obrigado. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Essa versão que eu li, estou aqui a... Deixa-me só ficar sentado, por favor. Ok. Muitos me dirão naquele dia. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai de mim os que praticais a iniquidade. Sabe qual é o entendimento desse texto aqui? O entendimento desse texto aqui é que eles
funcionaram usando o nome de Jesus. Eles agiram usando o nome de Jesus. Porque eles querem se justificar aqui diante de Deus. Eles querem dizer, Senhor, nós então, em teu nome não expulsamos demônio. Muitos demônios. E em teu nome não fizemos muitos milagres. Só que a resposta de Jesus aqui tem que ser levada em consideração. Tem que ser levada em consideração. Jesus diz aqui, então, lhes direi. Outra pessoa está abertamente, eu nunca vos conheci. Conhecer aqui significa relacionar-se. Eu nunca me relacionei convosco. Eles usaram o nome de Jesus. E usando o nome de Jesus, irmão, pelo que parece aqui, se eles estão diante de Jesus, e eles estão a dizer a Jesus que fizemos milagre em teu nome, expulsamos demônio em teu nome, é porque muitas coisas aconteceram. Nós não podemos pensar que eles aqui estão simplesmente ser um hipócrita, né? Não, nesse momento, muitas dessas coisas aconteceram. E eles usaram o nome de Jesus. Mas a resposta de Jesus aqui, nós temos que ser sensíveis. Quando Jesus diz aqui, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Então, como é que podemos entender os milagres, as profecias que foram assertivas? Como é que podemos, então, entender as profecias que aconteceram? Se Jesus nunca as conheceu. Queridos irmãos, esse é um dos textos que nós precisamos usar para entender que a evidência de que alguém está com Deus não é porque acontecem milagres onde ele está. Não é porque ele te diz alguma coisa que é certa sobre a tua vida. Tem até esses jovens profetas fazem uma certa desordem. Quer dizer, eu vou no culto para dizer o número do meu sapato. Vou no culto para dizer código do meu telefone. Tem um que circula muito no Facebook, telefone bloqueado, e aparece um mágico ali, que eles chamam de profeta, mas não é profeta. Bem, um falso profeta, se é que é falso. E, de repente, descobre código de bloqueio do telefone. E eles começam, a unção, o Espírito Santo, começam a cair. Então caiu por quê? Por causa de Jesus. Porque descobriram código. Que coisa? Do telefone. Nós temos que entender que nós não estamos acima da doutrina, irmão. Nós não estamos acima da palavra de Deus. Você não pode se sentir que você chegou no nível onde você comanda a palavra como você quiser comandar. Onde você usa a Bíblia da maneira que você quiser. Nós temos que fazer sempre uma avaliação. E nós devemos chamar sempre muita atenção. Pessoas que cantam no coro. Irmão, no coro mesmo, no coro. Pessoas que cantam mesmo sem entendimento. Olha, irmão, de facto, a depravação existe. O homem foi tão destruído que ele pode pegar a Bíblia Sagrada, mas sem iluminação não vai entender a Bíblia. Vocês sabiam disso? Nós podemos ter Bíblia nas nossas mãos, andar com Bíblia, passar toda a nossa vida no coro, cantar, orar, mas não estamos a entender. Eu fui me convidando para poder pregar num coro. E quando eu cheguei lá para poder pregar naquele coro, fiz a questão de explicar para eles. E naquele dia, eu acredito que muita gente cantam esse hino, mas nunca entenderam. Foi na cruz. Foi na cruz. Um hino bem organizado, bem estruturado. Comecei a explicar esse hino. Pessoas cantam isso lá há muito tempo, mas não havia entendimento sobre isso. Porque esse hino, a primeira parte apresenta aí a perdição do homem. A segunda parte apresenta a resistência do homem quanto à verdade. E na sequência, ele vai apresentar o momento que depois que a pessoa recebe o entendimento da palavra de Deus, então em Jesus ele se esconde, né? Tem uma parte que ele diz ali, mas um dia eu senti meus pecados e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Então ali nós já falamos da importância da lei, a importância da graça. Ali é apresentada o que a lei faz e o que a graça faz. Você acha que eles entendem isso? E o que é que vai acontecer?
Toda a vida no coro, 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 no coro. Depois, quando vai chegar a me cantar no óbito, a pessoa vai morrer, vai me cantar no óbito, tem um hino ali. Hoje viemos despedir e o irmão que ao céu partiu. E na glória celeste está. Depois o quê? Irmão, você não era do coro. Não estou entendendo o quê? Pronto, é mais ou menos essas coisas ali. Quer dizer, nós vamos despedir o irmão que o céu partiu. Que na glória celeste está. Tem certeza? Deus possa nos ajudar, irmão. E esse texto aqui tem que nos mexer mesmo até nós, os pregadores. Tem que nos mexer. Eu fico muito admirado, queridos irmãos, como é que muitos pastores, muita gente que prega, acham que estão acima de Deus, acima da Bíblia. Isso é triste. E então Jesus lhes dirá abertamente, eu nunca vos conheci. Então, o que é que nós temos que entender aqui? Irmão, nós não podemos simplesmente dizer que Jesus é Senhor, Senhor nas nossas vidas. Não. Nós temos que viver aquilo que Ele diz. Nós temos que obedecer a sua palavra, temos que nos submeter à sua palavra. Se assim não for, bem, nós temos que ser sinceros, não é, irmão? É isso, não é? Temos que ser sinceros. Se assim não for, nós seremos pessoas que vamos ler sobre o céu, cantar sobre o céu, mas não estaremos lá. Se nós dissermos assim que todo mundo que tem cultuado, que a igreja vai entrar no céu, ou todos os coristas, todos os pregadores vão no céu, nós estaremos errando. Porque esse versículo aqui deverá se cumprir. Esse versículo, essa passagem que nós lemos, deverá se cumprir. Naquele dia vai se cumprir, vai se cumprir. Eles vão dizer, não pode, Jesus, não ir lá na terra, houve milagre, paralítico andou, Jesus. Irmão, você deve entender que a maneira que essas pessoas procuram milagres, a maneira que essas pessoas enquadram milagre, irmão, faz com que o diabo venha lhes mentir. Tem uma igreja já não existe, uma igreja ali, que existia aqui, houve uma vez no culto, estavam a cultuar, de repente eu entro no Facebook, ou porque apareceu um anjo. Então, apareceu um anjo, entramos para assistir. Estamos vendo no telefone, tipo uma luz assim, no telefone, tipo, uma coisa, estava tipo lanterna, né? Não, lanterna não. Tipo lâmpada. Se você projeta o telefone numa lâmpada, da maneira que acende aquela luz ali, né? Vai passar tipo uma coisa assim, e eles estavam dizendo que é anjo. Viralizou na internet. Eu disse, babané. Esse aqui, imagina um dia que andar um paralítico na igreja deles. Melhor pastor de Cabinda. Por que você acha que eles procuram bastante milagre? Enfatizam bastante milagre. Mínima coisa na internet, mínima coisa. Você é salvo, ninguém te publica. Cura só um caroço. Facebook. Então, todos esses, queridos irmãos, todos esses, juntos, né? Todos esses que fazem todas essas coisas, não entrarão no reino dos céus. Não entrarão. Você vê, Jesus quando fazia milagre, até interditava as pessoas de irem proclamar, falar aquilo. Mas nós hoje, mínima coisinha em Facebook, mínima coisinha em Facebook. Vamos ler Lucas 6:46. Lucas 6:46. Amém? Irmão, amém? Graças a Deus, graças a Deus. Estou a sentir que vocês estão aqui. Lucas 46, versículo... Lucas
6, versículo número 46, está escrito: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Por que vocês me dizem Senhor, Senhor? Mas aquilo que eu estou mandando, vocês não estão a fazer. Uma grande contradição. Uma grande contradição. E olha o contexto. Olha o contexto. Olha a sequência. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profundamente vala, alicerce, irmão que se encostou na pedreira sabe muito bem. Abriu profundamente vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo enchente, arrojou-se o rio contra ela, contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, e arrojando-se o seu rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a sua queda, a sua ruína. O que é que nós podemos entender com isso? Queridos irmãos, se nós chamamos Jesus de Senhor, se nós o consideramos como Senhor, nós não podemos ser pessoas que ouvem só a sua palavra e não praticam. Não podemos. Senão não adianta. Se nós não fazemos o que Jesus Cristo manda fazer, o que Ele ordena, e nós sabemos que Deus usa bastante, Ele usa bastante o imperativo, nos obrigando, insistindo, nos mandando fazer o que nós queremos fazer. Como é que é? O que Ele quer que nós façamos. Então nós estamos a ter um tipo de cristianismo onde nós fazemos o que nós quisermos fazer, fazemos as coisas que nós quisermos fazer, decidimos quando quisermos decidir, mas mesmo assim chamamos Jesus de nosso Senhor. Não, Jesus é Senhor daqueles que obedecem a sua palavra. Jesus é Salvador e Senhor daqueles que obedecem, que ouviram a sua palavra, praticam e continuam a ouvir, continuam a praticar a sua palavra. Se isso não acontecer, todos esses que chamam Jesus de Senhor, Senhor, estão naquele grupo que nós acabamos de ler aqui, Mateus capítulo número 7. Estão naquele grupo, que estão ali usando o nome de Jesus, mas infelizmente eles não vivem segundo a palavra de Deus. E na sequência lá, em Mateus no lembra diz, porque vós praticais a iniquidade. Tá vendo? O auge aí é que eles usavam o nome de Jesus, mas eram praticantes da iniquidade. Então, aqueles que praticam iniquidade, vivem no pecado, não tem Jesus como Senhor. Não tem Jesus como Senhor. Ou senão, nós nos perguntaríamos, se Jesus realmente nos salvou e é o Senhor da nossa vida, nós podemos nos perguntar, nos salvou de quê? Nos salvou de quê? Uma boa pergunta, hein? Jesus te salvou? Não está conseguindo responder, né? Não é dizer que Ele te salvou, né? Ele te salvou, né? Salvou de quê? Ele te salvou de quê? Se não existe diferença da vida passada e vida hoje, como é que a vida de hoje, Jesus te salvou de quê? Amém? Então, nós temos que ouvir a palavra de Deus e poder praticar. Irmãos, há que na Bíblia que chamaram Jesus de Senhor. Primeiro, eu vou ler aqui. Os discípulos, quando nós lemos em Mateus capítulo número 8, versículo 25, os discípulos, pois, aproximando-se, o despertaram, dizendo, salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. Os discípulos estão passando uma situação difícil aqui, então, ao se conduzirem diante de Jesus, ao clamarem pela salvação, pela intervenção de Deus, eles chamam Jesus de Senhor. Salva-nos, Senhor, pois estamos perecendo.
perecendo. Em Lucas 17:5. Em Lucas 17:5, a Bíblia diz: disseram então os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Os apóstolos disseram ao Senhor, consideram Jesus como Senhor da vida deles. Então, nós temos que olhar todos esses, né, que chamam Jesus como Senhor, e também aqueles que foram tocados por Jesus. Nós temos, por exemplo, em Lucas 18, aqui nós temos o dever de sempre orar, de orar sempre, nunca desfalecer, né? Lucas capítulo 18. No verso número 6. Quando Jesus aqui está agora a fazer a espécie de aplicação, trazer o entendimento da parábola que ele deu aqui, no verso número 1 ele diz: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. No verso número 6 ele diz, o Lucas diz aqui, então disse o Senhor. Lucas também, porque ele foi tocado por Jesus, né? Ele diz aqui, disse o Senhor aos seus ouvintes aqui, considerai o que diz o juiz iníquo. Disse o Senhor, considerem, ouvi o que diz o juiz injusto. Né? Então, o entendimento que ele queria trazer aqui é que a oração deve ser um dever. Um dever. Nós sabemos que um dever é uma obrigação, nós temos que orar sempre. Né? Deus nos obriga a orar sempre, independentemente das nossas ocupações, independentemente das nossas tarefas, nós temos que orar sempre. É obrigatório orar sempre. Irmão, estão entendendo? É obrigatório orar sempre. Crente que tem Jesus como seu Salvador e o seu Senhor, deve orar sempre, obrigatoriamente. Nós às vezes dá muita desculpa. Eu nunca dei desculpa depois que você não tomaste banho. Nunca dei desculpa de por que você, digamos, né, passa todo dia, ou melhor, você não consegue passar todo dia sem comer. Você comeu por quê? Ou melhor, não damos desculpa, como é que eu tenho que explicar isso? Não damos desculpa de comer sempre. É isso, né? Ou estou a trocar os termos? Mas quando são coisas de Deus, nós temos sempre desculpa. Nós temos sempre desculpa. Não meditas por quê? Porque eu estou muito cansado. Muito cansado. Deus te deu vida, está muito cansado. E está aí dormir mesmo assim. Irmão, não orou por quê? Esse irmão, esses dias aqui lá na faculdade mesmo, olha, temos um docente lá, está apertando muito. Ok. Deixa Deus bloquear no teu coração, vais ver. Você vai mais na faculdade. Parece que nós não entendemos que Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Irmão, nunca mais orou por quê? Emprego, este de emprego mesmo, irmão. Irmão, emprego está muito apertado. Emprego. Vocês já viram os de sétimo dia? Como é que eles consideram o sábado como salvação? Que até eles agora já estão invadindo as faculdades. As faculdades estão sendo proibidas de dar aula no sábado por causa deles. Que até um comentário que diz que talvez o concurso público foi anulado no sábado por causa deles. Disciplina. Não, nós temos. Tá vendo os muçulmanos, todos esses ali. Olha, eu estudava com uma moça lá em Kinshasa, que era dessa religião. Irmão, aquela moça, quando dava 12 horas, nós no primeiro ano éramos por ali 300 e tal estudantes dentro de um auditório. Dá 12 horas. Um pano deles lá, vai sair, tá, no meio das pessoas, tá aí da casa de banho, aquela casa de banho pública, cheira mal. Vai meter aquele negócio dele lá, estender, tá a fazer aquele negócio ali. Todos os dias. Mas, graças a Deus, até no final de ano, já não resistiu, abandonou aquela seita. Abandonou aquele, se tornou cristão. Graças a Deus por isso. Imagina essas pessoas que estão nessas seitas, se disciplinam dessa maneira. Mesmo até no teu serviço, você está a trabalhar, né, no teu escritório, suponhamos você tem um escritório pessoal. Coloca lá na parede, 12 horas. Joaquim, ora. Lá na livraria, quando eu trabalhava na livraria, tinha isso. Quem entrava, eu tinha um pequeno escritório dentro da livraria, para ler da parte onde tinha os livros, e
logo que se para a pessoa que entrava logo na primeira parede, tinha lá, mas vamos Faustino, 12 horas em ponto, oração. E eu já sabia, vou controlar, cliente não estava aparecendo, vou entrar lá para poder orar. É por isso que nosso cristianismo está assim, por falta de disciplina. Nós estamos só levando um cristianismo lá frente. Estamos só levando um cristianismo tipo ventania, e daí só e até tem alguns que desconfiam que amanhã pode não ser mais cristão, porque, sabe, se nós não, talvez se o nosso cristianismo de hoje está mesmo muito mal, nós podemos já começar a meditar, eu mesmo, no dia que me aparecer aquele tipo de tentação, do jeito que eu não vou conseguir resistir. Quando nós chegamos nesse nível, estamos mal. Você começa a meditar, eu aqui não estou, se eu viajar, em Luanda, aquela moça, do jeito que veste, se uma daquela moça me pretender, daquela maneira, eu acho que eu não posso, eu vou conseguir negar o meu. Vou falar mesmo não. Se começar já a meditar assim, estás mal mesmo. Algumas pessoas, graças a Deus, começaram a premeditar, eu se eu viajar do jeito que eu estou, não sei, já não vou viajar, deixa eu recuperar meu cristianismo. Nós, pelo menos aqui, as coisas têm pecado, mas parece que lá, em outras províncias, pecado é amplificado, irmão. E, por exemplo, em Luanda, aqui também tem pecados, irmão. Mas quando você chegar em Luanda, você vai ver pecado lá você vai ver moça que não pretendeu homem. Tá aqui também tipo, já tem algumas, né? Mas lá tipo é normal. Eu quando fui em Benguela pela primeira vez, me chamaram na mulher. Pela primeira, na rua, não é porque assim alguém te conhece, vai falar porque estou gostando de ti, não, na rua. Eu vou passar, eu assustei, foi mulher casada. Eu disse nada, isso aqui é Sodoma e Gomorra. Eu disse, meu primo, deixa eu voltar a Jerusalém. Bem, 3 aspas, não estou dizendo que a Bíblia é Jerusalém. Porque eu não via isso aqui. Eu fui na Shoprite, estamos a comer. Moça sentaram na outra mesa com homem. Mas estamos nos olhando muito. Olhando muito. Disse, meu primo, mas o que se passa? Ele só não liga muito aqui. Mas não está nos olhando. Eu disse, vamos sair daqui. Da outra vez eu andar aí, nós estamos no Lubito, aí na praia. Ia lá buscar os peixes. Nós a irmos a caminhar. A outra moça se pegarem lá com a amiga. Pegar mesmo em tudo, assim, não ia ver assim. Eu disse, mas primo, como é que é? Primo está dizendo, não olhe muito aqui assim. Diz, vocês andam muito conformados, vocês. Pergunta para os crentes que viajaram fora lá como é que eles estão. Pergunta aos nossos irmãos. Amém? Se você notar que nesse momento aqui, quando você olha para o teu cristianismo, né, quando você olha para ti mesmo, e você desconfia que você começa a premeditar, você vê que se aparecer algumas tentações, você não vai resistir. Tem que se honrar mesmo. Porque nós vamos passar muitas tentações aqui. Ainda vamos passar. Tem pessoas que conseguem vencer uma tentação só a um nível. Eles dizem, essa tentação eu posso vencer, mas essa aqui eu não posso vencer. E se a nossa mente já está projetada assim, isso é uma grande fraqueza. Eu me lembro uma vez, hoje, nós os cristãos não conseguimos nos encorajar para viver em santificação. Não é encorajamento. Uma vez eu me encontrei com uma moça. Mas eu disse assim naquela moça, eu não posso cometer fornicação. A moça ficou admirada. Não, você não pode falar assim, você não pode cometer, você é homem, aquela coisa toda. Quer dizer que, sim, eu realmente sou homem, essa coisa toda. Mas eu não posso premeditar que eu vou cair. Também entendimento, muito nosso entendimento hoje. Nós temos um entendimento que nós não podemos desafiar, porque como homem, podemos cair. Então nós já estamos meio preparados, já que vamos cair já. E assim que estamos. Não é isso, irmão? E às vezes quando nós estamos a pregar assim, eles olham, nós já estamos há muito tempo no cristianismo. Eles começam a perguntar, irmão, você é todo tempo ali, irmão? Nada. Pode ser que você está escondendo alguma coisa. Pessoas que não acreditam. Amém? Todos esses chamavam Jesus de Senhor, eles viveram obedecendo a Deus. Aqueles que não chamam Jesus de Senhor hoje, a Bíblia diz em Filipenses 2, 10 a 11, o nome dele foi exaltado acima de todo nome,
Também é não somente nesse século, mas também no século vindouro, toda língua confessa que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus é Senhor para todos. Jesus não é Senhor apenas dos crentes, não. Jesus é Senhor para toda a humanidade. Mesmo naqueles que não estão a lhe obedecer, Jesus é Senhor deles. Por isso que eles serão julgados. E um dia eles deverão reconhecer que Jesus é Senhor. Você nem pode pensar que os mundanos estão desprovidos do senhorio de Cristo, de Deus. E que eles podem embora fazer. Não. Deus impõe a sua palavra, Deus ordena a sua palavra. Se eles não viverem segundo a sua palavra, serão condenados por isso. Porque Ele é Senhor. Porque Ele é Senhor. Eu vou concluir, queridos irmãos. Em função de tudo que nós falamos aqui, sabe, eu acredito que o ponto mais alto, o que faz é que muita gente não tenha Jesus como Senhor, é que, para além de vários benefícios que nós adquirimos no ato da salvação, ou de termos Jesus como Senhor na nossa vida, uma outra coisa que nós temos que entender é que, se nós tivermos Jesus como Senhor, nós podemos então passar muitas perseguições. Vamos só ler um texto bíblico aí. Em 2 Timóteo, capítulo número 3. Segunda Timóteo, capítulo número 3. Verso número 12. Está escrito: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ou, noutra versão está: é verdade, todos que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. O sentido aqui é que quando nós entendemos Jesus como nosso, nós então sabemos, reconhecemos que nós não podemos fazer nada que Jesus não quer. Nós não podemos fazer alguma coisa que Jesus não ordena. E nós somos obrigados a fazer simplesmente aquilo que Jesus ordena. Então, a sua palavra passa a reger a nossa vida. Nós temos Ele como Senhor das nossas vidas. E essa maneira de viver, queridos irmãos, traz perseguição. Perseguição. Por isso, Paulo aqui diz a Timóteo: na verdade, todos que querem viver piamente aqui Jesus padecerão perseguições. Quando nós queremos viver de maneira assertiva, de maneira que agrada a Deus, um dos resultados que nós teremos é a perseguição. Porque muitas coisas nós não vamos fazer, porque nós sabemos que Jesus diz que nós não temos que fazer isso. E vai desagradar os homens. E por desagradar os homens, então, nós seremos perseguidos. Perseguido. Suponhamos você durante um tempo, você era a segunda mulher. Agora você é cristã. E você já tem 5 filhos, você não tem emprego. E você sabe que nesse momento você tem que deixar o seu marido. Isso vai trazer muitos problemas. Os filhos podem ficar nervosos contigo. A tua família pode ficar chateada. Vai trazer muitos problemas. Se nós chegarmos em um determinado lugar onde nós sabemos que nós temos que pregar a verdade, temos que pregar a verdade, mesmo se ali prega a mentira, nós temos que anunciar Cristo, temos que anunciar a verdade, nós temos que estar preparados para sermos perseguidos. Ter Jesus como Senhor e não estar preparado para ser perseguido é um paradoxo. Se Jesus é realmente o Senhor das nossas vidas, nós temos que estar preparados para ser perseguidos. Amém? Amém, irmãos? Sim. Temos que estar preparados. Está preparado. Por isso eu tenho dito para vocês aqui, para os irmãos, pregar a verdade. Vocês não podem pensar que pregar a verdade é algo que está na moda, é algo que é fashion. Não. Você tem que entender que ao pregar a verdade, ao fazer aquilo que agrada a Deus, ao submeter ao senhorio de Cristo, tem que estar preparado para sofrer e ser perseguido. Tem que estar preparado para sofrer e ser perseguido.
Para os irmãos que trabalham, hoje muitas empresas são corruptas, digamos. Tem muitas empresas corruptas hoje, muita coisa tem acontecido nas empresas. Às vezes, se você não participar na corrupção dessas empresas, aí você pode ser perseguido. Ainda assim, nós temos que aceitar. Eu sei que muitos crentes hoje se tornaram corruptos. Estamos no século onde muitos que devem ser cristãos são corruptos, cabulam na escola, fazem business para provar, compram certificados. E, infelizmente, o cristianismo não é assim. O cristianismo é viver segundo a palavra de Deus, é se submeter ao que Cristo quer, independentemente daquilo que nós vamos sentir. Amém? Nós vamos orar no nome de Jesus. Feche teus olhos. Nós vamos falar com Deus nesse momento. Você vai pedir para que Deus, no nome de Jesus, possa governar a tua vida por completo. Você vai pedir, no nome de Jesus, que Deus direcione a tua vida segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo a sua direção. Amém, irmãos? Vamos orar no nome de Jesus. Oremos a Deus. Esteja à vontade.